Bem-vindos ao The Deep Dive. Hoje a gente mergulha em João capítulo 14, versículos 1 a 8. É um trecho assim bem no meio do discurso de despedida de Jesus, sabe? Sim, um momento de muita emoção, né? Ele está preparando os discípulos para a partida dele. Exatamente. E a nossa missão aqui é tentar extrair o conforto, as promessas e a identidade de Jesus que ele revela nesses versículos. Vamos começar lá no versículo 1. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Parece um chamado bem direto, né, para agir em meio à confusão toda. É sim. E olha que interessante, a palavra grega pisteuet, que é traduzida como credes, ela tem uma dupla possibilidade. Pode ser vocês já creem, tipo uma constatação, Ah, entendi. ou, o que parece mais provável, ali naquele contexto de angústia deles, né, pode ser um imperativo. Creiam, continuem a crer. Faz sentido. Não é uma fé passiva, sabe? É uma escolha ativa, um se agarrar à confiança justamente quando tudo parece estar desmoronando. Peguei. É um chamado para continuar confiando. Mas aí logo depois, ele parece atacar direto o medo deles de ficarem sozinhos, não é? Aquela promessa nos versículos 2 e 3, sobre as muitas moradas. Exatamente. Essa imagem da casa do Pai como céu é, assim, muito poderosa. E moradas, que no grego é moná, não significa só um quartinho qualquer, temporário. Não. Não, a palavra tem uma ideia de permanência, sabe? De um lar seguro, estável. Pensa comigo, os discípulos estavam angustiados, Jesus vai embora e a gente? Onde a gente fica? É verdade, devia ser desesperador. Então, essa promessa de um lugar fixo, de pertencer para sempre, é um consolo muito, muito específico. E aí culmina com virei outra vez, né? Uma referência clara à segunda vinda para reunir todo mundo com ele. Isso leva a gente direto para a resposta de Jesus a Tomé, lá no versículo 6. Talvez o ponto mais alto da passagem, né? Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa afirmação de ser o caminho, a verdade e a vida é tão absoluta. Sem dúvida, é uma das frases mais centrais de Jesus sobre quem ele é. Colocar-se como a única ponte para o Pai. Ainda mais naquele momento de incerteza deles. É uma declaração de identidade, assim, gigantesca. Gigantesca. Vamos pensar um pouco. Caminho. Ele não diz um caminho, mas o caminho. Exclusivo para chegar a Deus. Certo? Verdade. Não só alguém que fala a verdade, mas a própria realidade, a revelação de Deus encarnada. Isso lembra muito o conceito de logos, a palavra, lá do comecinho de João, né? Sim, o prólogo. E vida. A fonte da vida espiritual, da conexão com Deus que leva à vida eterna. E para não deixar dúvida, ele fecha com: ninguém vem ao Pai senão por mim. É uma exclusividade radical mesmo. Uau! E essa intensidade toda continua na resposta a Filipe. Filipe pede para ver o Pai e Jesus responde no versículo 9: Quem me vê a mim, vê o Pai. Como será que isso soou para os discípulos ali, naquele instante, tentando entender quem Jesus realmente era? Olha, devia ser algo desconcertante e, ao mesmo tempo, muito revelador. Jesus está dizendo, basicamente, eu sou a imagem perfeita do Pai. Não só um representante. Não, a expressão exata do caráter, da vontade do ser de Deus. Para os discípulos assustados, era um convite. Olhem para mim, para o que eu faço, para o meu amor, para a minha autoridade, para vocês entenderem como é o Pai para quem eu estou voltando. Entendi. Isso reforça demais a divindade dele e a unidade como Pai. Lembra de João 10:30? Eu e o Pai somos um. Claro. E esse uso constante da palavra Pai, que no fundo vem do aramaico Abba, sugere uma intimidade tão profunda, né? Que ele estava revelando e, de certa forma, convidando eles a entrarem nessa também. Juntando tudo, então, parece que a passagem faz duas coisas ao mesmo tempo. Ela acalma a ansiedade deles ali na hora, com promessas de segurança, de retorno, Isso. e, ao mesmo tempo, faz afirmações teológicas enormes sobre quem ele é. Perfeito. É exatamente isso. É consolo pessoal misturado com doutrina que é a base de tudo. Acalma o coração turbado com a promessa de um lugar de reencontro, mas também estabelece firmemente quem Jesus é. Divino, um com o Pai e o único caminho para a salvação.
E aquele em verdade, em verdade. Ah, sim. O amém, amém no grego, isso marca as declarações mais importantes de Jesus em João, né? Funciona como um selo de autoridade divina em tudo isso que ele está falando. É tipo, prestem atenção, isso aqui é sério e vem de Deus. Ok? Então, para a gente resumir o essencial desse nosso mergulho. Primeiro, o chamado para a fé ser uma ação contínua, mesmo na dificuldade. Uhum. Fé ativa. Depois a promessa bem concreta de um lar permanente com Deus e da volta de Cristo. A esperança da reunião. Isso. Aí vem a declaração super ousada de Jesus como o único caminho, verdade e vida. A exclusividade dele. Fundamental. E, por fim, a revelação da identidade dele como a imagem visível do Pai. Exato. Esses versículos são, assim, um pilar para a esperança e para a doutrina cristã. E eles não estão sozinhos no Novo Testamento, né? Não mesmo. Eles se conectam direto com outras ideias centrais, como a segunda vinda lá em Atos 1 e a salvação só por meio de Cristo, que Pedro fala em Atos 4.12. É uma passagem densa que ecoa bastante. Verdade. E para a gente ficar pensando, se a gente levar a sério mesmo essa afirmação de Jesus no versículo 9, de que ele é a imagem perfeita do Pai, como que observar a vida dele, o que ele fez, o que ele disse, como ele tratou as pessoas, como isso deveria então redefinir ou aprofundar a nossa imagem de quem Deus é e de como ele age no mundo? Fica aí a reflexão.